Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro, a igreja celebra a memória de São João Bosco, presbítero. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados, as redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos. Eu quero pedir a ajuda de cada um de vocês, porque o nosso canal está quase chegando a 9.000 inscritos para a glória do Senhor. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva enquanto você ouve essa pregação. É gratuito. Ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as postagens que nós fazemos aqui no canal. Deixe o seu joinha e, principalmente, me ajude a evangelizar, compartilhando o link dessa pregação nos seus grupos e nas suas redes sociais. O evangelho de hoje, meus irmãos, ele é muito especial porque nos traz a reflexão da maneira que nós olhamos para Jesus, como nós vemos Jesus, quem é Jesus para cada um de nós. E essa reflexão, ela vai nos levar a entender e saber que nós precisamos aprofundar o nosso olhar em direção a Jesus. Nós precisamos conhecer mais quem é o Senhor. Porque o Evangelho vai dizer da ida de Jesus à sua terra, a Nazaré. Os discípulos estavam com ele. E ali, as pessoas conheceram Jesus desde a infância. Sabiam que ele era filho de Maria e de José. E quando Jesus partiu para a missão, muitos não tiveram mais notícia dele. E Jesus então regressa para a sua terra. E ali, as pessoas vão ficar admiradas. Mas vai ser uma admiração que vai levá-los a rejeitar Jesus, a rejeitar as maravilhas que estavam sendo realizadas pelas suas mãos, a rejeitar a sabedoria com que ele falava das coisas de Deus e a rejeitar os grandes milagres que eram realizados, justamente porque aquelas pessoas conheciam Jesus, mas conheciam um Jesus, filho de Maria e José. Conheciam aquela criança que foi crescendo ali, mas não conheciam a missão, não conheciam Jesus como Filho de Deus, porque o coração deles ficava como um coração fechado para aquilo que Deus estava realizando através de Jesus. Eles não aceitavam
que aquela criança que cresceu ali no meio deles pudesse ser o Filho de Deus, que através dele a sabedoria se manifestasse, os milagres se realizassem. Meus irmãos, trazendo isso para a nossa vida, nós somos chamados a refletir justamente sobre quem é Jesus para nós. Nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento, aprofundar a nossa relação com Jesus, para nós sabermos de fato quem Ele é. Sabe, aquelas pessoas, por conhecerem Jesus desde a infância, deveriam ser os primeiros a saber que se Ele estava ensinando com sabedoria, se Ele estava realizando grandes milagres, isso só poderia vir do alto, isso só poderia vir do céu. Então eles deveriam ser os primeiros a confirmar que as obras de Jesus, elas vinham dos céus. E nós, quando nós, irmãos e irmãs, aprofundamos o nosso conhecimento, a nossa intimidade, a nossa experiência com Jesus no relacionamento, é que nós vamos compreender de fato quem Ele é. Não na vida dos outros, mas quem Ele é primeiro na nossa vida. Nós vamos ter a noção exata do espaço que Jesus ocupa no nosso coração quando nós nos relacionarmos com Ele e quando nós entendermos que Jesus é muito mais do que um profeta, que Jesus é muito mais do que uma pessoa poderosa que pode curar uma enfermidade, que pode ressuscitar um morto, que pode fazer um paralítico andar, que pode acalmar a tempestade. Nós vamos entender que Ele é Deus, o Emanuel, o Deus conosco, Deus que manifestou o seu amor à humanidade através de Jesus, Deus que se entregou por mim e por você na cruz. E nós vamos então, a cada passo da nossa experiência pessoal com Jesus, conhecendo de fato quem Ele é. E não vamos nos escandalizar. Ao contrário, vamos crescer na fé e vamos mergulhar ainda mais na sua misericórdia. É por isso que naquele tempo, muitas pessoas receberam milagres, mas nem todos seguiram Jesus. Nem todos se tornaram discípulos, porque muitos estavam atrás somente dos milagres e não queriam conhecer o Deus dos milagres. E esse é o nosso chamado: conhecer Jesus, amá-lo de todo o nosso coração. Mas para conhecer Jesus é necessário que nós gastemos tempo com Ele, na intimidade da comunhão, na intimidade da oração, buscando o Senhor, relacionando com Ele dia após dia. E assim, meus irmãos, nós vamos sentir a força que vem de Deus para a nossa vida e vamos entender que cada milagre, que cada bênção que o Senhor realiza na vida de cada um de nós tem um propósito muito maior, de nos mostrar quanto Ele nos ama e de mostrar que Ele está conosco a cada momento e a cada instante. Aquelas pessoas ali de Nazaré tiveram a oportunidade de ter Jesus com eles, mas Jesus não estava ali mais somente como o filho de José e de Maria. Jesus estava ali como Deus, é o Emanuel, é o próprio Deus que estava presente ali para abençoar o seu povo. Mas a falta de fé e a dureza de coração impediram que na sua própria terra Jesus realizasse grandes milagres. E isso, irmãos, ainda continua sendo obstáculo, porque nós que falamos, que acreditamos
Nós que falamos que confiamos em Deus, nós que falamos que somos cristãos, que somos católicos, que amamos Jesus, que amamos a igreja, nas horas mais difíceis, na hora que nós precisamos realmente provar essa verdade, nós desacreditamos. Nós deixamos de acreditar no Senhor na hora que nós mais precisamos. Porque se nós acreditarmos de verdade que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, os milagres vão acontecer. Mas a falta de fé, a dúvida, ela coloca uma barreira entre a graça de Deus e o nosso relacionamento com Ele. E trazendo também essa reflexão para os nossos dias, eu gosto muito de meditar sobre isso, porque nós temos muita facilidade de acreditar nos de fora e de não acreditar naqueles que estão próximos de nós. Nós temos mais facilidade de acreditar numa homilia de um sacerdote que nós só vemos pela televisão ou pelas redes sociais, do que no sacerdote da nossa paróquia. Nós temos mais facilidade de acreditar numa pessoa que tem o dom da oração e que já tem se tornado uma pessoa conhecida, do que aquela pessoa simples perto de nós, que é usada por Deus da mesma forma, ou ainda de uma forma maior e extraordinária. Nós temos facilidade de dar ouvidos ao que as pessoas de fora falam, e temos dificuldade de ouvir os da própria casa. E a verdade é que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas somos nós que colocamos limite e que, pela nossa incredulidade, nós impedimos o agir de Deus. E eu quero te dizer isso hoje porque eu já vi isso acontecer muito. Eu já vi pessoas que saem das suas cidades, irem longe procurar uma resposta, irem longe procurar uma bênção, mas a bênção estava ali. Bastava aquela pessoa acreditar. E isso é uma verdade, irmãos. Porque se as pessoas próximas de Jesus o rejeitaram, infelizmente, as pessoas próximas acabam rejeitando os seus profetas. Mas do outro lado também, eu já vi grandes milagres serem realizados de pessoas que confiaram, de pessoas que tiveram fé e que ao pedir oração sabiam da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, mas sabiam também do poder de Deus que age na vida dos seus servos. Meus irmãos, nós temos que entender isso. É o Senhor que age. O Senhor não age só porque a pessoa é famosa ou conhecida, não. Ele age na vida dos seus escolhidos. E tudo que Ele faz, através de nós, é para que o nome dEle seja glorificado. É para que o nome dEle seja exaltado. E como nós meditamos ontem, no exemplo daquela mulher que sofria de hemorragia e daquele centurião que foi pedir a cura da sua filha. Os dois foram com fé. Então a nossa fé não pode estar na pessoa. A nossa fé está no Senhor que pode usar aquela pessoa. É assim que nós precisamos entender o agir de Deus. E quando nós entendemos isso, aí sim nós vamos conhecer mais o Senhor. Nós vamos aprofundar na sua intimidade. O nosso relacionamento com Deus não vai ser mais um relacionamento superficial, um relacionamento de visita, um relacionamento de alguns momentos. O nosso relacionamento com Deus vai ser um relacionamento de filhos que amam seus pais, de filhos que se colocam diante dele no ato de amor, que confiam nele e que pela fé sabem que o melhor Ele sempre fará por cada um de nós. No Evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar isso, essa verdade, esse grande valor de saber que
Ele é Deus, que Ele é Senhor e que muitos milagres podem não acontecer na nossa vida se nós não soubermos olhar para Ele e entender de verdade quem Ele é na nossa vida. Jesus ficou admirado com a falta de fé daquelas pessoas, mas Ele não parou. Ele continuou percorrendo as redondezas, os povoados, evangelizando, curando, libertando e ensinando. E assim, o Senhor quer continuar agindo através de mim, através de você. Eu queria te convidar para fazer essa experiência. Na próxima missa que você for, observa o agir de Deus na vida do sacerdote. Quando você for no encontro, na sua paróquia, na sua comunidade, observa o agir de Deus na vida dos seus servos, de pessoas simples, que você conhece. Mas eu te digo, nós conhecemos só o exterior, mas o Senhor conhece o coração e Ele manifesta a sua glória. E se você se deixar conduzir por esse amor, a graça de Deus, a bênção de Deus, o milagre pode estar muito mais perto do que você imagina. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Senhor, nessa quarta-feira nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos. E hoje, Senhor, de uma maneira muito especial, diante dessa palavra, eu quero te pedir, Senhor, que não sejamos como aquele povo, que não sejamos como aquelas pessoas que não te aceitaram, como aquelas pessoas que não conseguiram enxergar a obra maravilhosa que estava sendo realizada através do Senhor, mas que nós, pela fé, possamos aprofundar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Senhor. Que cada dia mais, Senhor, possamos te servir, possamos te amar, possamos ser verdadeiros adoradores, homens e mulheres que te amam de verdade e que não te buscam somente por aquilo que o Senhor pode fazer, mas que te buscam porque nós temos descobrido a cada dia que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor é o nosso Salvador, que não há vida fora do Senhor e que o Senhor é o nosso verdadeiro e o nosso primeiro amor. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um de nós nas suas mãos e que pelo poder transformador do Espírito Santo nós nos abramos, nosso coração se abra para todo o mover do Senhor, para toda graça e para todo bem que o Senhor tem preparado para cada um de nós pelo poder da fé. E que essa fé, Senhor, essa confiança em Ti possa nos levar a, em Seu nome, levar a Sua bênção àqueles que precisam. Que pela fé, Senhor, curas, milagres, sinais, conversões, transformação de vida, bênção nas famílias, que tudo possa acontecer na vida de cada um de nós pelo poder da fé. E que o Senhor possa continuar usando os grandes, os pequenos, os simples, os humildes, para manifestar a sua glória, o seu poder. E que todos saibam, Senhor, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que usa os seus servos e que através dos seus servos faz grandes coisas acontecerem. Sim, Senhor, eu entrego a vida de cada um nas suas mãos, nossas famílias, nossos sonhos e projetos de vida. Nós consagramos ao Senhor, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.